Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que nós estamos a iniciar mais uma das nossas pré-aulas do currículo da Escola Bíblica Dominical das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil. Tá? Nesse terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando a lição, ou seja, as lições bíblicas, comentada pelo professor Silas Queiroz, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth, Esther, para a nossa geração. Nós veremos hoje a lição de número 4, prevista para o dia 28 de julho de 2024, com o tema O Encontro de Ruth com Boaz. Antes de nós entrarmos no comentário, gostaria de convidar a você para se enganjar em nossa rede, e assim você estará cooperando para o crescimento do nosso canal, por gentileza, tá? Se enganje, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos para o tema da nossa lição, o encontro de Ruth com Boaz. O texto áureo da nossa lição se encontra em Ruth capítulo 2 e versículo 12. Tá? O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste a brigar. Ruth 2 e 12, Essas são as palavras de Boaz. Boaz aqui, ele é um tipo de Cristo, é um remidor, de Noemi, e também o futuro esposo, o resgatador de Ruth, ou o resgatador de Noemi e o remidor de Ruth, vice-versa. Então, Boaz é um tipo de Cristo e Ruth aqui é o tipo da igreja, ok? Então, tudo isso, por ela ser estrangeira, isso mostrava que os gentios estavam no projeto de Deus, no plano de salvação do Senhor nosso Deus, ok? Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Foi o que Boaz fez, Servindo ali com bondade Noemi e Ruth. A nossa leitura bíblica em classe está em Ruth capítulo 2, verso 1 ao 4, versículo 11, versículo 12 e versículo 14. Não vamos ler para nós ganharmos tempo, ok? O objetivo da lição são 3. Apresentar a proposta de Noemi. O segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E o terceiro, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Então são esses os objetivos da lição, são 3. Os temas são coniventes, são de acordo com os objetivos. Primeiro, Boaz, o remidor. O segundo tópico, o carinho de Boaz para com Ruth. E o terceiro e último tópico da nossa lição, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Então são esses os 3 pontos, 3 tópicos da lição em que nós vamos ministrar. Vamos trazer aqui subsídio para você que é professor e para você também que é aluno. Fica atento, fica conosco até o final desse vídeo e com certeza você vai ser beneficiado e Deus vai te abençoar com subsídios, com conhecimento para você licionar, se você for professor, licionar na sua classe no domingo que vem, ou o aluno tirar nota 10 através desse estudo maravilhoso. Então vamos lá, introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena. Quem? Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam aos bons relacionamentos. Olha aí, maravilhoso. Essa introdução mostra que, apesar de Boaz
ser um israelita, ele não fez acepção de uma moabita e teve um bom relacionamento que, né, foi abençoado por Deus. Nesse primeiro ponto, né, e no segundo ou no primeiro subponto da lição, no primeiro ponto nós temos Boaz, o remidor, e no subponto nós temos um homem próspero, tá? Que é esse homem, Boaz. No capítulo 2 de Ruth, nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso, tá? Da geração de Elimeleque, Ruth 2 e 1. Os termos valente e poderoso refere-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além do seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantação de cevada e trigo e muito trabalhador ao seu serviço. Ruth 2, verso 5 e o verso 23, 5, 6 e o verso 23, reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Então, o remidor, para cumprir o seu papel, resgatar, certo, as propriedades da viúva, né, que era a lei daquela época, o remidor. Nós sabemos que os hebreus valorizavam muito, né, honrar a família. Então, o remidor tinha que ter condições. E Boaz era um grande, né, fazendeiro, certo? E ele era muito rico. Então, ele tinha condições de resgatar, né, a viúva Noemi e também se casar, né, com a viúva Ruth, ok? Então, esse era o papel do remidor. E Boaz estava enquadrado nesse papel, porém tinha alguns empecilhos, mas que Deus, pela sua divina providência, resolveu, e Boaz terminou casando com Ruth, que vamos ver ao decorrer dessa lição. Então, Boaz era fruto, né, ou filho de uma união de uma ex-prostituta chamada Raabe. Ela era gentílica, ok? Com Salmão. Salmão era descendente direto da tribo de Judá. Isso indica que Boaz estava nos planos de Deus para ser o abençoador de Ruth e Noemi. Olha aí, Mateus, você pode conferir também Mateus, capítulo 1, verso 1 ao 6, né, que vai condizer com essas palavras. Então, nós vemos aqui, por ser Boaz descendente de uma gentílica, ou seja, da ex-Raabe, da ex-prostituta Raabe, então ele tinha facilidade em relacionar com a estrangeira, tá? Então ele não teve dificuldade em relacionar, ele não fazia exceção, porque ele era descendente de uma gentílica, tá? Já na cultura hebraica, eles, né, era radical, não aceitava assim de qualquer forma na sociedade deles e também nem na família. Porém, Boaz, por ser descendente de uma pessoa estrangeira, ele teve essa facilidade e já era a providência de Deus, tá? Era um projeto de Deus para a entrada do gentil no plano da salvação. Como Ruth teve entrada, né, na comunidade, certo? E até casando com Boaz, que era um hebreu, né? Já era projeto de Deus, indicando, né, mostrando o plano da salvação para o gentil, que até então só judeus, né, que estava aí no plano de Deus, ok? A nação escolhida por Deus, melhor dizendo, né? Era os hebreus, os judeus. Mas Deus tinha esse plano e através dessa história que nós estamos estudando, nós vemos o projeto de Deus, né? O modo que Deus trabalha inteligentemente, que só Ele pode fazer, né? Mostrando aqui que o gentil também entraria no plano da salvação, porque Ruth era uma gentil que era da terra de Moabe e agora ela vem, né, e faz parte do povo de Israel, e também nós vemos que ela faz parte, né, da descendência de Davi e depois da genealogia de Jesus. É importante, vamos ver ao decorrer da lição, tá?
Então nós temos nesse primeiro ponto, esse ensino maravilhoso, tá? E avançando para o segundo ponto, nós temos aqui Goel e Levir, tá? O que significa, né? Vamos ver aqui, vamos ler e vamos dar a tradução ou significado dessas duas palavras, uma hebraica e a outra latina, Goel e Levir, ok? A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi, ok? Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Boaz era sobrinho de Elimeleque, tá? Mas não é uma coisa assim, né, de bater, né, e dizer que realmente é, mas é algo, uma informação aproximada, que ele era sobrinho de Elimeleque. Boaz era sobrinho de Elimeleque, certo? Que era o marido, Elimeleque, marido de Noemi. Segundo a tradição rabina, ele era sobrinho. Como parente próximo, poderia ser o Goel, o resgatador. Goel significa resgatar, tá? Ele poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que a falecida havia vendido. Então, quando Noemi saiu da casa do pão de Belém para Moab, para encontrar, porque estava tendo uma crise, e eles saíram e foram para Moab, que estava, né, em condições melhores, aquela cidade, aquele país, né? Então eles foram para lá. E ao ir eles Elimeleque vendeu a terra, né, para um hebreu. E agora, quando Noemi volta, então ela precisava de encontrar um remidor, um resgatador, um parente mais próximo que teria condições para comprar e restituir a sua terra, porque essa era a lei do resgatador, do levirá. Tá? Então nós vamos aqui seguindo, ok? Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento, certo? Gênesis 38, versos 6 a 11, era duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender sua terra, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-la de volta e restituir ela no futuro, ok? E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Olha aí, essa lei do resgatador, tá? Levítico 25, capítulo 25, do versículo 25 ao 28 e do versículo 47 ao 55. Então, um erro aqui, digitação, tá do versículo 47 ao 59, mas não tem, né, esse versículo 59. Então, é do versículo 47 ao 55, tá? A lei do levirato previa, então nós vemos aqui a lei do Goel, do resgatador. Previa isso, né? Ali na lei de Moisés, ok? Agora, já a lei do levirato, do levir, tá? Previa que o irmão do cunhado, tá? O cunhado, né? O cunhado, certo? Levir, que significa levirato. Se casasse com a viúva. Então, o irmão, tá, da pessoa falecida, que no caso de Elimeleque, ele tinha o dever, pela lei do levirato, de casar-se com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Deuteronômio 25, versos 5 ao 10, Mateus 22, versículo 24 ao 48. Tudo indica que essa prática foi ampliada seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante ao do resgatador. Levítico 25, versículo 48 a 49. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Ruth 3 e 12. Então nós vemos aí que essa lei foi ampliada. Que se não tivesse o cunhado, ou o cunhado não pudesse resgatar, então um parente mais próximo, que era o caso de Boaz, que era o sobrinho de Elimeleque, do falecido, então ele entrava e fazia esse papel. Resgatava, né, as propriedades de Noemi, e ele podia casar com a viúva Ruth, tá? Que foi casada com o filho de Elimeleque, Malom, se não estou equivocado, ok? Então ele podia fazer. Então a lei foi ampliada, né, para esses termos, para que a família não sofresse dano, tá? Então nós temos isso aqui nesse segundo ponto, né, dessa lição. Então
nós temos aqui Goel, que é de origem hebraica, tá? E Levir, que é de origem latina, tá? Então, uma das coisas mais importantes da cultura hebraica era a honra de uma família, tá? Veja bem, dessa forma, então Deus estabelece a lei do resgate, tá? Essa era a cultura deles. E do levir, ou do levirado, tá, ok? Para que os bens e as descendências de uma família fosse recuperada. Olha aí. Então a família, na cultura hebraica, ela tinha que ser honrada. Então para isso, Moisés, né, por Deus, né, instituído por Deus, faz a lei do Goel e do Levir, do resgatador e do levirado, ou seja, daquele que casava, né, o irmão daquele falecido que casava, que resgatava a viúva, casava com a viúva e resgatava filhos, né, para não deixar eles sem descendência, ok? Está em Levítico, você pode conferir em Levítico capítulo 25, versículo 25 ao 28, e Deuteronômio capítulo 25, do versículo 5 ao 10. Então esse é o significado de Goir e Levir, tá? Avançando, tendo já lido, explicado, nós vamos avançar agora para o terceiro tópico da nossa lição, temor e respeito. A saudação de Boaz aos seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, que era a cumprimentação que ele cumprimentava os seus funcionários, dirigida a todos os funcionários, os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com ele trabalhava. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Essa era a saudação dos empregados ao receber a saudação de Boaz. Ruth 2 e 4. Patrões e empregados devem se tratar com muita consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um na relação do trabalho. Efésios capítulo 6, versículo 5 ao 9, Colossenses 3, versículo 22 ao 41. Então aqui dá-nos uma lição da forma como Boaz, sendo patrão, tratando de uma forma carinhosa, amorosa e respeitosa os segadores, os trabalhadores. E da mesma forma, os trabalhadores retribuíam a cumprimentação carinhosa e respeitosa ao patrão, que era Boaz. Então, quando se tem essa troca, né, de benesses, essa troca de respeito, tá? Há algo assim de aproveito entre os funcionários. Certamente os funcionários numa empresa que tem um patrão que considera, respeita e também vê, né, a dificuldade dos funcionários, certamente esse funcionário vai trazer mais produção para a empresa. E essa empresa será certamente próspera, tá? Ela vai crescer e seus funcionários vão ser abençoados também, e o patrão. Porque a Bíblia diz que o funcionário tem que respeitar o patrão como se ele fosse Deus. E o patrão deve também respeitar os funcionários como filhos de Deus. Então tem que ter essa recíproca, tá? Então Boaz, ele tinha essa posição de um patrão que reconhecia os seus funcionários. Porque tem muitas empresas, né, que o patrão discrimina, trata mal os funcionários. Certamente essa empresa não será bem sucedida. Então aqui, além de Boaz ser da descendência de Judá, ele tinha um caráter que agradava muito a Deus, né? Isso agrada muito a Deus, ok? Por essa causa, a provisão de Deus levou, né, Ruth a escolher o seu campo para trabalhar. Ruth 2 e verso 3, tá? Boaz deu prova de que temia a Deus quando abençoou seus funcionários, Ruth 2 e 4. E desejou que Deus abençoasse os feitos de Ruth, Ruth 2 e verso 12, tá? Então nós vemos aqui que Boaz já sabia, já haviam contado para ele o que Ruth fez à sua sogra Noemi, tá? Como ela cuidou, como ela decidiu
vir nessa caminhada de 100 quilômetros até aproximadamente 620 quilômetros, lugar perigoso, né, de animais selvagens, perigo de estupro na estrada, de ladrões, mas ela não deixou sua sogra voltar quando a sogra decidiu voltar para a casa do pão, para Belém, que ela havia, né, tido a informação que Deus havia abençoado de novo a sua terra. E ela volta e Ruth não fica, né, não deixa sua sogra sozinha. E ela diz: aonde tu ires, irei eu, e aonde pousares, pousarei eu, e o teu Deus é o meu Deus. Tá? E Boaz, ele é informado dessa benevolência, dessa atitude, né, que ela teve com a sua sogra. E Boaz, então, ele desejou que Deus abençoasse os feitos de Ruth. Está no capítulo 2, versículo 12 de Ruth, tá? Capítulo 2, versículo 12, depois você confere lá, ok? Então, avançando agora para o nosso segundo ponto da nossa lição, o carinho de Boaz para com Ruth. Olha aí, veja bem, tudo providência divina. No primeiro subponto, a pureza não exclui a ternura. Olha que maravilha, né? É juntar o útil com o agradável, certo? Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam, né? Retavam aquilo que caía da sobra dos ceifeiros, ok? A respiga. Ruth 2, verso 5. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Então ele deu ordem lá aos moços: olha, não toque essa moça, respeita. Porque uma estrangeira na cultura hebraica era discriminada, às vezes podia ter alguns engraçadinhos que queria tirar proveito, né, com palavras indevidas, porque era uma mulher, era uma moça, e Ruth era bonita, ainda viúva, mas Boaz, como um homem de Deus, ele fala: não toque nessa moça e nem desrespeite ela, ela vai trabalhar no meio de vocês. Já pensou a mulher trabalhando no meio de vários homens, né? É lógico que tinha os pobres ali também respigando, mas era uma moça bonita. Então Boaz dá essa ordem aos seus moços, e como eles obedeciam a Boaz, funcionários obedientes, então respeitou a ordem de Boaz para não tocar em Ruth, tá? Ruth 2, verso 9, você pode conferir isso aí, tá? Boaz se preocupou com a segurança de Ruth, né? O assédio moral e sexual, veja bem, tá? O assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. 2 Reis 4, verso 8 e 9. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Marcos, capítulo 2, verso 15 e 17, e João 4, verso 3 e 27. Então, por você ser santo, não exclui você tratar, não exclui você ser bom para as pessoas, para os que não são do seu credo, da sua religião. Não, você tem que tratar todos bem. Não é porque ele é de outra, né, ou não é evangélico, não é cristão, é que você vai tratar ele mal, não. Você tem que ser cortês. Jesus tratou tantos pecadores como justos de uma mesma forma na época dele, tá? Então, isso não exclui você ser uma pessoa amável, uma pessoa amigável, tá? Então, nós vemos aqui que Boaz, sendo um hebreu, não teve dificuldade, tá, de se aproximar da moabita Ruth e usar de bondade para com ela. Tá? Boaz deu o exemplo de respeito e gentileza em um tempo de abuso e preconceito. Aquele tempo não era diferente de hoje. Tinha abuso e preconceito, mas Boaz deu o exemplo, tá? Num tempo difícil e respeitoso, né? O seu modo de agir. Então Boaz era um homem que temia a Deus. Então nós vemos aqui que tudo era providência de Deus para que Ruth tivesse segurança e ela pudesse prover, né, o alimento para ela e para Noemi, porque Noemi já era velha,
E Ruth chegou ali, sem conhecer ninguém, sem profissão. Ela falou: o que tem eu vou fazer, porque eu mais minha sogra não podemos passar fome, certo? E ela amava a sua sogra. Então ela conseguia pegar as espigas, levava para casa e cuidava da sua sogra. E Boaz, vendo isso, abençoou ela tremendamente, que ela conseguiu uma boa colheita das espigas. E Boaz deu ordem que os moços não tocassem nela. Então nós vemos aí que era uma providência divina e um plano de Deus para os gentios, né? Como já dissemos, são tudo figurativo. Essa história, né, maravilhosa de Ruth, ela é uma história simbólica e figurativa do plano de Deus para com os gentios, sendo Ruth uma gentia, uma moabita. Avançando para o segundo subponto do segundo tópico, Deus estava agindo. Tá? Veja bem, Deus estava agindo, lógico. Tá? A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Ruth 2:7, você pode conferir. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Ruth, você pode conferir Ruth 2 e verso 10. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Ruth 2 e 11, você pode conferir. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Então, se você vai trabalhar em uma empresa, certo? E você é submisso às ordens, né? Leais, né? Às ordens do patrão, e você respeita ele, o seu bom testemunho ali naquela empresa vai fazer você crescer. Logo, você vai ser abençoado pelo empregador e você pode ser um gerente, né? Pode ter um cargo melhor ali, chefe de seção, por causa do seu testemunho. Tá? Diz que as palavras movem, mas os testemunhos arrastam, né? Então isso é muito importante, é um ditado antigo, muito importante. O fato de Ruth achar graça aos olhos de Boaz demonstra o agir de Deus em favor de Ruth, da Moabita, dela, né? O bom testemunho de Ruth chegou primeiro do que o bom testemunho de Ruth chegou primeiro do que ela no campo de Boaz. Olha aí, os bons testemunhos de Ruth lá em Moabe chegou primeiro nos campos de Boaz do que ela. Olha bem, ele já sabia antecipadamente que Ruth era uma mulher virtuosa. E quando ela chega, o modo dele tratar denuncia que ele já sabia disso, certo? Então quando ela chega, ele reconhece ela e sabe dos seus feitos e trata ela carinhosamente. Olha aí, que maravilha, certo? Então as palavras, elas movem, mas o bom testemunho arrastam, né? As pessoas para converter ao seu Deus, ok? Então muito importante isso aí. E agora nós avançando para o terceiro subponto, o segundo tópico, sensível e espiritual. Veja bem, Boaz cultivava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Você pode conferir em Ruth capítulo 2, verso 12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas, ok? E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Ruth 2 e 13. Irmão, imagine uma mulher no meio de funcionários, na roça, sendo, né, na posição de pobre, recolhendo espigas, o resto que caía da cesta dos trabalhadores, né? Como ela se sentia insegura, mas Boaz, sabendo da sua atitude, da sua índole, então ele começa a tratar bem, e Ruth reconhece, e ela ajoelha diante dele e diz que não é digna, porque ela é estrangeira, e Boaz diz: não, eu sei, conheço os seus feitos, da sua benevolência com a viúva, né? A viúva Noemi. Então ele trata ela de uma maneira que ela não entende e fica fascinada pelo seu tratamento.
A declaração de Boaz em Ruth, capítulo 2, verso 12, é uma declaração de amor, de carinho, tá? Demonstra o quanto ele tinha conhecimento da graça de Deus, né, na vida de Ruth, ok? E também sobre todos que entregam as suas vidas ao Senhor. Um tipo de Cristo aqui, Boaz, né? Ele sabia da graça de Deus sobre a vida de Ruth e todos aqueles que se entregam, né, a servir a Deus. E ele disse, e tu que vieste, né, abrigar debaixo da asa do Todo-Poderoso. Aí ele dá uma declaração bonita a Ruth e certamente Deus vai te abençoar grandemente como abençoou, né? Nós vamos ver aqui a colheita de Ruth por ser uma mulher que foi benevolente a Noemi, a viúva Noemi, tá? Então avançando para o terceiro tópico da nossa lição, o último tópico, ok? A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Olha aí, agora é a colheita dos frutos daquilo que Ruth plantou, ok? Então vamos lá. A lei, no primeiro subponto, a lei da semeadura. Então a lei de semeadura, que você plantar, você colhe. Se você plantar tempestade, você vai colher, né, vento. Ou se você plantar vento, você vai colher tempestade, melhor dizendo, tá? Se você colher, né, bênçãos, você vai colher. Se você plantar bênçãos, se você plantar coisas boas, né, você vai colher bênção, tá? Melhor dizendo, ok? Então vamos lá. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens apartado de Deus e não afetados por ele. É uma cosmovisão humana de um homem natural. Ele acha que Deus não está nem aí, Deus não está olhando, então ele está apartado de Deus, faz o que quer. Essa é uma cosmovisão humana, tá? Mas veja bem, isso é fruto de uma incredulidade crescente. Lucas capítulo 18, verso 1 ao 8, 1 Timóteo 4 e 1, você pode conferir a respeito disso, tá? Essa visão dualista em nada condiz com a Escritura e com a realidade dos que confiam no Senhor, da providência, tá? Ruth decidiu servir ao Senhor de Israel, ao Deus de Israel, em vez de Quimós, ou Quemós, tá? Quem era Quemós? Um deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças, tá? Está em Números capítulo 21 e versículo 29, você pode conferir isso, tá? E também em 1 Reis 11, versículo 7 e 2 Reis 3, versículo 26 e 27. Pode ler lá, você vai conferir essa verdade, né? O Deus que os Moabitas adoravam, que exigia o sacrifício de crianças, totalmente diferente do Deus de Israel, tá? Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová, Jireh, né? O Deus da providência, ok? Agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente, 2 Coríntios 9, verso 6 e Gálatas 6 e 7, você pode conferir Paulo falando sobre aqueles que semeiam, né? Vai colher bastante, ok? Então a lei de semeadura é você planta pouco, mas colhe o dobro, ok? Você planta tanto e a lei de semeadura é você colher o dobro, ok? Chegou o momento de Ruth colher o que havia plantado, e ainda em Moab, né? Ela havia plantado ainda em Moab, na terra dela, certo? Mas plantado ali em tratar bem, em acolher bem a viúva, sua sogra, Noemi, ok? Quando Ruth descobriu, tá? E colocou na plantação de Boaz, ou seja, quando ela decidiu, né, melhor dizendo, quando Ruth decidiu colher na plantação de Boaz, na verdade chegou o momento de colher todas as sementes de fé que ela havia plantado em favor de Noemi, sua sogra, e também de si mesma, tá? Então veja bem, Ruth, ela é totalmente ao contrário de Orfa, que chorou, que amava também a Noemi, mas que escutou o conselho de Noemi, dizendo, olha, vocês devem voltar para Moab, ficar aí na casa dos seus pais, voltar para o vosso Deus,
porque eu vou para uma terra estrangeira, que vocês não conhecem, estrangeiro para vocês, e eu sei quanto é difícil, né, viver em um lugar estranho. Então o órfão chorou, escutou o conselho de Noemi e achou que devia voltar para os seus deuses. Quer dizer, ela desviou. Aí nós temos duas igrejas. A igreja fiel, que é Ruth, e a igreja fiel, que é órfã. Então ela voltou e foi servir aos seus deuses, né, encontrar um marido ali naquela região. Mas porém Ruth disse: não insista comigo, para que eu fique. Eu vou contigo, aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares, pousarei eu, e onde tu morreres, morrerei eu. O teu Deus é o meu Deus. Então Ruth sabia que a jornada de Moabe, aonde estava Noemi, até Belém, era de 100 e poucos quilômetros, e era uma jornada difícil para uma idosa, perigosa, né? Como nós já dizemos, assaltos, truco, né? Pessoas ali estranhas, ataque de animais. Então Ruth falou: não vou deixar você sozinho, vou. Então Ruth, o tratamento que ela teve com Noemi, por se converter ao Deus de Noemi, que ela tinha pregado para Ruth, ela se apegou: o seu Deus é o meu Deus. Isso é uma decisão de conversão, tá? Isso trouxe para ela, né? Ela prantou. Foi difícil encarar aquela caminhada, chegar em terra estrangeira, trabalhar sem ter uma profissão, na respiga. Ela estava plantando, porque, irmão, trabalhar numa lavoura, plantando, não é moleza, tá? É sol escaldante, você tem que cavar ali para pôr a semente, é um dia laboroso, certo? Mas quando vem, né, a colheita, né, que as plantações chegam no momento de colher, você vê o fruto e você fica alegre, porque você plantou X, mas você vai colher em dobro. Foi o que Ruth fez. Ela plantou amor, ela plantou bondade, mas quando ela foi colher, ela colheu o dobro, o triplo, porque veja bem, irmãos, o que aconteceu com Ruth. Ela se tornou bisavó de Davi, certo? E ela fez parte da genealogia de Cristo, sendo uma estrangeira, por casar com Boaz, que era um tipo de Cristo, né? O resgatador. Vejam bem que coisa linda, né? Então é isso aí. Avançando então para o segundo subponto, o terceiro tópico, os acasos de Deus. Olha aí, né? O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, tá? Então o primeiro sinal de ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez. Aparentemente era aleatória, tá? Indo apanhar espiga no campo de Boaz. Ruth, capítulo 2, verso 3, você pode conferir. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade era uma providência, era um inequívoco, né? Inequívoco ato da providência divina. Era uma providência divina, né? Sem ela saber, ok? Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Ruth 8 e verso 28, você pode conferir. Aliás, Romanos 8 e 28, você pode conferir. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Noemi já entendeu tudo, ok? Noemi já entendeu tudo, o agir de Deus. Quando ela disse no campo que ela está trabalhando, ela falou: é Deus agindo, porque é no campo de Boaz, é o nosso remidor, tá? Então, Noemi não escondeu sua exultação. Ruth 2 e verso 20. Você pode conferir essa verdade. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Olha aí. Ela que estava desanimada, cabisbaixa, porque quem estava cuidando dela era Ruth, né? Uma mulher também, uma moça que tinha um futuro brilhante. Ela estava: agora estou perdida. Mas quando Ruth chega e conta que por acaso ela estava trabalhando no campo de Boaz e que ele foi gentil com ela, Noemi caiu, eu acredito, até em pranto de alegria com Ruth. Ficou, como diz aqui, não escondeu sua exultação de alegria, né?
E ela falou, é providência divina. Aí ela vai instruir Ruth como agir na seara ali dos trabalhadores de Boaz, na fazenda de Boaz. Ela vai instruir para ele ser o resgatador, né, futuro, e casar com ela também, tá? Então seria uma ajuda mútua, né? Tanto de Noemi como de Ruth, tá? Então nós vemos isso aí, uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Você pode ver isso aí, né, essa concordância bíblica, tá? Em Jó, capítulo 14, versículo 7 ao 9, você pode ler e depois conferir, ok? Avançando para o terceiro ponto, o resultado da colheita. Olha aí, alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, ok? Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância, diariamente, nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação, entre março e abril. Colheu cevada e de abril a junho, trigo. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra Noemi, tá? Você pode conferir em Ruth, capítulo 2, versículo 23. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Eclesiastes 3:10. Ele fala da área espiritual, ok? Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Olha que maravilha, né? Vejam que bênção, tá? Então, uma colheita maior, né? Além da colheita física que Ruth tinha colhido, ela ia colher uma colheita maior espiritual. Tá? Olha só que maravilha. Nós vamos ver essa verdade que está aqui nas páginas dessa lição. Ok? Então, não foi da noite para o dia que Ruth foi abençoada, que Ruth foi... que ela casou com Boaz. Não foi de uma noite para o dia, tá? Ruth ficou aproximadamente 4 meses trabalhando. Tá? Ela, a princípio, não sabia de nada, mas depois a sogra foi instruída. Ela ficou 4 meses trabalhando. Não era moleza trabalhar no campo, né? Ela não tinha profissão, tinha que colher respiga para não passar fome e cuidar ainda da sogra, tá? Então ela ficou 4 meses trabalhando no campo de Boaz, até receber o conselho de sua abençoada sogra. Quando ela conta que estava no campo de Boaz, então a sogra fala, olha, providência divina, então você vai ter que agir assim. E começou, né? A sogra instruiu, então ela começou a colher as bênçãos do Senhor que havia preparado por meio de Boaz. Como toda semeadura se colhe mais do que se planta, Ruth colheu segurança para ela, olha aí, e para Noemi, tá? Ela colheu a formação de uma nova família, que ela casou com Boaz, tá? E ela tornou-se bisavó do rei Davi e também entrou na genealogia do Senhor Jesus, tá? Além dela colher, né, abundância para o seu sustento, agora ela colhe também abundância na colheita espiritual, tá? Ela foi abençoada por Deus. Ela teve segurança por parte de Boaz. Ela casou com Boaz, teve uma família maravilhosa. Tá? Ela foi mãe de Obed, que foi pai de Davi. Ok? E ela também trouxe segurança para sua sogra. Sua sogra cuidou do seu filho, a ponto das mulheres de Belém dizer: Noemi, a sua nora vale muito mais do que 7 filhos, de que muitos filhos. O tanto que Ruth amava a sua sogra. Alguém fala mal da sogra, né? Mas isso não faz jus, tá? Porque aqui Noemi cumpriu com o seu papel e ela foi amada, né? Tanto do seu genro Boaz, como também da sua nora Ruth, porque era uma boa sogra, né? Então, não é bom que nós ficamos falando mal da sogra, isso não condiz com a palavra de Deus. Então, ela foi abençoada na vida espiritual, sendo avó de Davi
e entrando para a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos encerrando a nossa lição, conclusão dessa maravilhosa lição. Acredito que você adquiriu muito subsídio, né, para você licionar na sua classe no próximo domingo. E você que é aluno tirar nota 10 através dessa maravilhosa lição, por ter ficado conosco até o final desse estudo. Conclusão: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é um meio infalível de alcançar suas misericórdias em seu favor, tá? Então continue trabalhando na seara do Senhor. Agora está falando do lado espiritual, evangelizando, pregando, tá? Sem pensar em retorno momentâneo de homens, né? Tapinha nas costas, elogios. Continue louvando o Senhor, continue evangelizando, ok? Sem pensar em ser premiado aqui na terra, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém e a colheita sua será abençoada, tá? Porque você vai herdar a vida eterna, né? E você vai, 100% de Jesus diz para os discípulos que eles receberiam nessa vida e por fim a vida eterna. Então você vai receber do Senhor nessa vida bênçãos e vai receber no futuro, no porvir, a vida eterna. Você vai viver para sempre feliz com Jesus na glória e os santos. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, galera. Bye, bye.